Boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz, saudação cristã. Me sinto enormemente privilegiado, honrado de poder comparecer esta noite aqui nesta Casa de Profetas e ter à minha frente aqui um auditório tão qualificado, além das dezenas de vocacionados que aqui estão se preparando para assumirem as responsabilidades do Ministério da Palavra, pastorado. Temos pastores aqui. Eu faço questão de mencionar aqui a presença honrosa do reverendo Ademir Aguiar, presidente da Jurete, aqui nesse estado. Meu pastor querido aqui, o reverendo Roster, e o pastor auxiliar, também querido, não menos querido, o reverendo José Camargo. E creio que haja outros pastores, e o professor reverendo, doutor Ernsten Maia, tão próximo de mim, de jornadas no Mackenzie, e assim eu me sinto relativamente em casa, mas ao mesmo tempo confesso que me sinto como um leãozinho numa cova de Daniéis. Não sei se dá para entender essa mistura, mas é aquele pequenininho cuja boca não vai conseguir realmente um bom resultado. Mas tenho orado a Deus para que sejam momentos agradáveis e de inspiração para a sua honra e glória, porque aqui ninguém está pensando em alguma demonstração de erudição, não é o caso. Eu tive o privilégio de, quando criança, no Rio Grande do Sul, de onde eu nasci, eu ia dizer assim, onde eu tive a bênção de nascer, mas basta dizer que eu nasci no Rio Grande do Sul. E ali, quando criança, eu li 2 livros do reverendo Boanerges Ribeiro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos e Seara em Fogo. A minha esposa, com quem estou casado há 53 anos e meio, também leu esses livros e confessou uma vez para mim, dizendo: eu nunca imaginei que eu ia conhecer o autor desses livros, o reverendo Boanerges. Tive esse privilégio, então, de, pelo menos, ser despertado assim para essa figura tão qualificada como homem de letras, como biógrafo, como historiador. E mais tarde, já, então, na idade de fazer escolhas profissionais, acabei tendo essa benção de ingressar pelos portões da Universidade Mackenzie e, além de passar pelos portões, passar pelo vestibular, né, que me deu acesso, então, ao curso de Engenharia Civil, que cursei cursei de 1967 a 1971. E já nessa época eu ouvia falar do reverendo Boanerges. Desculpa que eu não saudei meu diretor, o reverendo Ronaldo. Eu não o saudei, não o mencionei, especialmente me perdoe. E o reverendo Tito também. Estou ainda me ambientando aqui ao cenário. E depois de formado, no dia da formatura, fui convidado para ser professor. E com poucos anos de atividade como docente na escola de engenharia, um dia recebi uma ligação telefônica de uma secretária da presidência. Eu tremi nas bases, porque quando o presidente chamava alguém para o gabinete dele, a sobrevivência estava em risco, né? Que era o nosso querido reverendo Boanerges Ribeiro, então presidente, e a imagem dele é assim, de um homem severo, austero, rigoroso, e com ele não tinha assim conversa fiada, coisa assim de como vai a mamãe, saudações para o cachorrinho, não. Ele era muito objetivo, firme e
conversar com o Rubem Bonerges era assim, realmente um ato de coragem, né? Mas lá compareci eu, humildemente, quando eu pensava que ele não me conhecia, que ele nunca tinha ouvido falar de mim, ele me colocou o desafio de eu me tornar diretor da escola de engenharia. Eu tinha 36 anos, então, e nunca imaginei ser diretor da escola onde me formei, mas ele mesmo disse, eu tenho informações a seu respeito, e eu fiquei pensando de onde que ele teria informações, porque nem tenho origem presbiteriana, mas o Serviço Nacional de Informações certamente funcionou entre denominações, e ele tinha realmente mais informações do que eu pensava a meu respeito, o que me trouxe um certo receio. Poxa, tem alguém me olhando, né? Mas foi assim que, pela primeira vez, entrei no gabinete do presidente do Mackenzie. E depois veio o convite pelo reitor, outras oportunidades eu tive. E uma grande honra, uma grande alegria eu tive quando um dia recebi uma carta de próprio punho do Reverendo Bonerges, fazendo referências a um livrinho que eu havia publicado, chamado Mackenzie no Espelho, um livrinho que era uma versão literária da minha dissertação de mestrado. E o Reverendo Bonerges recebeu o livro e fez comentários exatamente naquele ponto que era a sensibilidade da época, ou seja, de uma grande crise na Universidade Mackenzie e, aparentemente, a IPB longe. A IPB não aparecia como tinha qualquer protagonismo naquela crise dos anos 30. E, então, do ponto de vista dessa pesquisa histórica, era uma pergunta um pouco sem resposta, né? Por que a IPB não se envolve nessa crise em que quase a nossa escola de engenharia foi fechada por um decreto presidencial que desqualificou os diplomas? Ficamos 6 anos com os diplomas da escola sem terem reconhecimento automático, e a escola perdeu boa parte dos seus alunos, e nada de IPB. E o Reverendo Bonerges, com toda delicadeza e sapiência, escreveu em poucas linhas que era interessante continuar a pesquisa para avaliar, então, por que a igreja presbiteriana não estava presente naquele contexto de crise. Essa carta eu guardei como, assim, quase como um troféu, uma carta de próprio punho do Reverendo Bonerges, não é coisa comum, né? E foi assim que tive outras oportunidades de interagir com este homem de Deus, este executivo que teve realmente deixou um legado significativo, e as suas contribuições certamente para, eu digo, não só para a Universidade Mackenzie, como foi o termo proposto, mas para a instituição Mackenzie como um todo, foram relevantes e de uma permanência muito longa, e nós temos motivos abundantes para dar graças a Deus, glórias a Deus, louvores ao Senhor, por esta vida tão significativa e de tanta visibilidade, ao mesmo tempo de tanta visão, perspicácia e argúcia e outros qualificativos que descrevem o Reverendo Bonerges e a sua atuação no Mackenzie. Para nós, hoje, pensarmos um pouquinho, eu fui um pouco ambicioso e comecei a pontuar alguns aspectos, alguns momentos, algumas conjunturas, e cheguei a 8 tópicos, mas depois eu avaliei e falei, puxa, não vai dar para ver as 8, não temos tempo para isso, e eu creio que vou ficar devendo para os irmãos uma parte dessa proposta de conteúdo que
certamente ultrapassa a nosso espaço de tempo e também talvez nós seríamos vencidos pelo cansaço ou por uma certa monotonia. Então eu antecipo que ninguém precisa se assustar com esses 8 tópicos que a minha mensagem vai ser, sabe, bem presbiteriana, possivelmente eu vou ficar com os primeiros 3 pontos, né? E os outros ficarão assim, né, na intenção, né? Então, se nós formos identificar alguns contextos ou algumas conjunturas, eu creio que deveríamos começar por aqui, 1961. Acho que daqui, quem que já tinha nascido nesse ano? Pouca gente, né? Pouca gente. Mas, em 1961, nosso reverendo Boanerges foi residir nos Estados Unidos. E não foi fazer turismo, ele foi ali como representante da IPB e ficou lá menos de 3 anos, um pouco, na condição de obreiro fraternal. Ele circulou entre igrejas lá da região de Nova York e esse convite deu a ele, então, oportunidade de conhecer melhor o que ainda restava da antiga junta de missões estrangeiras, que estava representada naquele contexto por esse órgão, essa comissão, COEMAR, que aparece muitas vezes na nossa literatura presbiteriana. E estando lá, o reverendo Boanerges também se aproximou de uma comissão, os curadores, os síndicos, que se agregavam em torno desse título aqui, Board of Trustees, que era um conselho mais elevado, designado pela Igreja Presbiteriana do norte dos Estados Unidos, que depois não permaneceu mais separada como norte e sul. E esse Board of Trustees era o colegiado mais elevado, sediado em Nova York, e que tinha jurisdição sobre todo o Mackenzie. E de lá vinham as nomeações dos altos dirigentes da instituição. Para o board se fazia um relatório anual, com muitos pormenores e informações de cada setor do Mackenzie, de cada área, de toda a universidade. E temos no Centro Histórico, felizmente, uma coleção de relatórios anuais de várias dezenas de anos, começando por volta de 1891 e chegando até 1960, 61, com algum lapso nessa sequência de volumes que foram retirados daquele acervo, mas os relatórios são uma preciosidade. Quem quiser um dia se inspirar vendo relatos e fotos e projetos e textos de inspiração, textos devocionais, coletados ano a ano, desde 1891 até 1960. O último relatório foi de 61, mas já foi um relatório um pouco diferente. E por que 61? Porque 1961 foi exatamente o ano em que o Mackenzie deixou de estar sob a jurisdição do Board of Trustees e passou aqui aos cuidados da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, esse formato de relatórios e de relações intra-institucionais mudou e temos, então, digamos, 2 períodos históricos relativamente distintos, um que vem das origens até 1961, lembrando que no dia 20 de novembro de 1961
é que foi assinada uma escritura de doação de todo o patrimônio do Mackenzie, sem ônus qualquer para o Mackenzie, doação das entidades norte-americanas representadas por um representante do board, que tinha procuração para isso, e então é uma página diferente dessa dinâmica que unia o Mackenzie às suas matrizes norte-americanas. Lá estava o reverendo Boanerges Ribeiro, trabalhando já em favor da IPB e em favor do Mackenzie. Creio que essa é a referência mais antiga, assim, explícita, que pode ser aqui mencionada nesse roteiro, e corroborada por esse registro que está no jornal, no periódico Brasil Presbiteriano, de 1965, e que explicitamente diz aqui o reverendo Boanerges Ribeiro representou oficialmente a IPB durante os anos de sua permanência nos Estados Unidos, tendo tido especial atenção nas negociações para a transferência do Mackenzie para a IPB, bem como na obtenção de fundos para a construção da Igreja Nacional em Brasília. Há muitos que se esquecem da história e, ao se esquecerem, também perdem um pouco do sentido e do valor de determinadas situações, pessoas, contextos, órgãos, e ministérios e atuações, e creio que é de justiça trazer aqui, e eu toda vez que menciono o nome do reverendo Boanerges, eu o faço aqui com caixa alta, letra graúda, não por acaso, prestar de alguma forma também a minha homenagem ao reverendo Boanerges. E essa informação aqui significativa, porque quando nós olhamos só do lado de cá, Brasil, para o que estava acontecendo no board, não temos essa informação de bastidores, ela não consta explicitamente nos relatórios, o que foi que o reverendo Boanerges tratou com o board de Nova York, mas em face das tentativas que havia aqui em São Paulo, no Brasil, de retirar o Mackenzie das mãos da IPB, nós só podemos imaginar e até afirmar com toda segurança de que lá ele prestava um serviço de grande importância naquele momento, naquele contexto. A exemplo de Esther, no Palácio de Assuero, estava lá o reverendo Boanerges nos bastidores, certamente falando com a sua voz firme e sonora. Ele não era de cochichos, ele era de falar firme e forte, era uma voz sonora que se impunha. E essa menção, ela também está corroborada por palavras do próprio reverendo. Isso está em azul, e toda vez que eu tenho um texto azul aqui, a autoria é do reverendo Boanerges. Então, ele mesmo dizendo, neste jornal Brasil Presbiteriano, que a essa época era dirigido, e ele era o diretor e o redator-chefe do jornal. Tive também a satisfação de ver transferidas por doação à IPB todas as propriedades, bem como todos os direitos do Board of Trustees na Associação Instituto Mackenzie. Essa associação, ela não existiu nestes termos. Nossa igreja é hoje, pois, proprietária dos bens e árbitro de sua administração. Testemunho, relato do próprio reverendo Boanerges, se referindo ao período em que esteve nos Estados Unidos, e de lá voltou no comecinho de 1964 e assumiu a direção do jornal Brasil, a direção do Brasil Presbiteriano. Então, essa próxima fase agora eu já chamo de 2 no nosso roteiro, para dizer então que tão logo o reverendo estava de volta aqui, ele cuidando de pastorado na Igreja do Brás e cuidando de muitas outras coisas, escrevendo, pesquisando, e especialmente ele acompanhava os rumos do Mackenzie,
que não estavam tão seguros, tão certos. Mesmo em 1964, que é uma data posterior à transferência, nós, lendo os documentos que estão à disposição dos pesquisadores, nós percebemos que a transferência formal que se deu em 1961 não colocou um ponto final nas disputas, na intenção de que o Mackenzie fosse retirado da tutela da Igreja Presbiteriana. Havia vetores muito fortes que eram forças centrífugas, queriam realmente retirar o Mackenzie do seio da igreja. E há muitos personagens que fazem parte desse cenário de tentativas de desvinculação do Mackenzie. Trabalharam antes da transferência, trabalharam depois da transferência, e trabalharam anos depois ainda, de tal forma que nós só podemos encontrar um pouco de paz a partir de 1974. E considerando que desde 1957 havia tratativas em curso com as matrizes norte-americanas, temos então aí de 57 a 74, né, um período de cerca de 17 anos de tensões, conflitos. E podemos dizer que o governo Boanerges era especialista em enfrentar tensões, em administrar tensões, e ele tinha vários atributos que eram marcantes, significativos, quando ele tinha que contrariar opiniões de outras pessoas, mesmo no seio da igreja, fazer frente a opositores, a grupos, e todo esse contexto é bastante tenso. E esse recorte aqui de uma deliberação do Instituto, do Conselho Deliberativo. Nós hoje olhamos para o Conselho Deliberativo do Mackenzie assim como algo super pacífico, de inteira confiança da Supremo Conselho, da IPB, todos membros do Conselho Deliberativo só é constituído totalmente de presbíteros ou pastores da IPB, e digamos, uma instância totalmente hoje harmoniosa, não tem nenhuma razão e um pretexto para se levantar contra a IPB, que é a proprietária do Mackenzie. Mas nesse tempo, em 64, aconteceu uma coisa absurda, olhando a partir de hoje. A coisa absurda era que o Conselho Deliberativo não respeitou, não considerou as indicações feitas pela IPB, pelo Supremo Conselho, de administradores do Mackenzie. Essas pessoas indicadas tiveram seus nomes rejeitados pelo Conselho Deliberativo, e outras pessoas foram, então, indicadas e aprovadas e empossadas, instaladas nos seus cargos, criando uma cisão, assim, absurda, de a proprietária, ou também chamada única associada vitalícia, não poder escolher, nomear os dirigentes da sua mantida, no caso, todo o Instituto Presbiteriano Mackenzie. E foi assim que 2 nomes foram vetados, mas foram vetados nesse primeiro sinal visível de inconformidade do Conselho Deliberativo com os rumos da igreja. Ou seja, desde 1961, havia perdedores que tinham se animado com a perspectiva de virem a se apropriar do Mackenzie, especialmente um grupo de
seletos engenheiros mackenzistas que constituíam a Associação dos Antigos Alunos do Mackenzie e fizeram várias propostas e tentativas mesmo de terem uma forte representação no conselho, de poderem fazer as suas escolhas, e não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o Board de Nova York veio aqui em 1950 e em 1961, já instruído pelo reverendo Boanerges Ribeiro quanto aos riscos de envolver outras pessoas aqui como sucessoras do Board. E neste episódio, o Conselho rejeitou o nome do Dr. Guaraci Adirão Ribeiro, irmão do reverendo Boanerges, um engenheiro civil formado no Mackenzie em 1947, recentemente falecido, residia em Campos do Jordão, a quem tive o privilégio de conhecer e com ele conversar, e um querido presbítero, coronel Teodoro de Almeida Pupo, era coronel da Polícia Militar, que estava sendo indicado para ser o tesoureiro do Mackenzie ou o superintendente. E o conselho resolveu recusar. Com isso, ele iniciou um confronto, uma demanda, realmente um conflito. E esse episódio de 1964 deixou o reverendo Boanerges assim, mais atento, porque ele percebeu que havia intenções não declaradas, mas havia um plano realmente de inviabilizar a gestão da igreja presbiteriana. E esse plano estava bastante articulado, envolvendo até o reitor da época, que era o Dr. Henrique Pegado, engenheiro honrado, que também fora presidente e fundador da Associação dos Antigos Alunos Mackenzie, e que também sinalizava que Mackenzie não deveria ser da igreja, deveria ser dos mackenzistas. Queridos irmãos, isso hoje a gente pensa, mas não faria muita diferença. Faria sim. Todos sabemos que a Mackenzie nasceu como fruto de uma obra missionária e que seus fundadores, seus instituidores deixaram cláusulas pétreas, documentos estabelecendo as finalidades da instituição educacional e dando as diretrizes dos valores, os princípios que não deveriam ser jamais desprezados ou ignorados ou esquecidos, pois o propósito da instituição era ser uma agência de serviços educacionais, não promovendo as conversões, a evangelização direta, mas conduzindo os alunos a conhecerem os valores do reino de Deus, a terem uma formação que considerasse a palavra de Deus, a Bíblia, como fundamento das nossas práticas, inspiração dos nossos rumos. Então, aqui, 64, há uma pausa, e essa pausa não deixou a igreja propriamente numa simples espera, mas logo, dias depois, saiu uma edição do jornal Brasil Presbiteriano, ainda com data retroativa de outubro, e esse jornal trouxe uma matéria assim, muito pesada, com esse título: Mackenzie, situação gravíssima. Foi uma pena que eu não consegui o jornal agora para trazer hoje, o facsímile dele. De alguns eu consegui, mas desse número não, embora eu tivesse tido em mãos quando escrevi aqui nesta obra, este livro, que eu cito aqui, o Mendes aqui sou eu mesmo,
E o livro é esse Tempos de Transição, um livro que está na sua segunda edição, esta capa já é a segunda edição, está agora em vias de ir para uma terceira edição, uma reimpressão, e resultado de uma pesquisa de doutorado, e que acabou preenchendo, digamos, até um certo espaço na história institucional que não havia sido ainda tratada por outros pesquisadores. Esse registro aqui, a notícia da exoneração dos diretores do Mackenzie, foi uma notícia, assim, chocante, porque até então a escola andava em paz, andava aparentemente num clima de confraternização e de amizade, de respeito, e assuntos, assim, de preferência religiosa não eram tratados no dia a dia. Mas este jornal, então, nosso mensário, né? Ele é mensal, né? Atualmente mensário, ele publicou essa matéria. De onde eu destaco essa parte em azul, sem a garantia de que tenha sido escrito o texto pelo reverendo Boanerges. Eu fiquei há anos que eu estou na dúvida se ele escreveu ou se foi o coronel Renato Guimarães que escreveu. O coronel Renato era um fiel colaborador do reverendo Boanerges e estava ativo e se movimentava e cumpria missões difíceis. Era realmente um homem de primeira opção do reverendo Boanerges, era o presbítero Renato Guimarães, que ainda está vivo e lúcido, já nos seus 101 anos, 102 anos. Ele foi nascido em 25 de setembro de 1921, portanto, ele fez 102 anos. E essa mensagem, então, que é um recorte, alerta para esse precedente, né? A ação do Conselho, as consequências, o precedente gravíssimo, né? Retirando da IPB o direito de nomear administradores. Isso representava muita coisa, porque a igreja tinha assumido recentemente o papel do board, que era então proprietária única, exclusiva, associada, vitalícia única, e tinha a responsabilidade de dirigir bem e de escolher os homens, as pessoas, para os cargos mais estratégicos. E aqui o autor diz: hoje exoneram-se homens, demitem-se mandatários da IPB, sem prévia consulta. E o Conselho nem considerou a existência de uma mesa, ou mesmo de uma comissão executiva, e decidiu mudar os estatutos do Mackenzie, sem consultar o Supremo Concílio, e escolheram seus dirigentes à revelia da igreja. Essa segunda página continua e ela é bem contundente, porque ela já aponta para um nome que nós mencionamos com muito respeito, o reverendo José Borges dos Santos Júnior, que foi o presidente que antecedeu, não foi o presidente que antecedeu, ele estava foi o presidente que antecedeu o reverendo Boanerges, e ele era o representante do associado vitalício, ou seja, ele tinha assento no Conselho Deliberativo rebelde. Então, essa situação assim de um ex-presidente, com todo o peso da sua representatividade, fazer parte do Conselho que se rebela contra a igreja, era uma situação bastante delicada, e foi aqui, então, apontada como algo inaceitável.
Vejam que nós estamos ainda em 64, 1964, o reverendo Boanerges ainda viria a ser eleito em julho de 1966. Então ele não era ainda o presidente, mas ele estava no jornal. Irmãos, vamos caminhar para frente um pouquinho, então, mas nós estamos vendo então que o cenário era um cenário de conflitos, de disputas. E no período então que o reverendo Boanerges está à frente do jornal, ele está também, de certa forma, pavimentando o caminho para a sua eleição, num momento muito crítico da igreja, que havia o risco de a igreja enveredar pelos caminhos do ecumenismo, do modernismo teológico, e com alguns vieses de esquerda também representados no próprio seio da igreja. Enfim, perder a sua identidade, a sua ortodoxia. E o ano de 66 foi um divisor de águas. Nesse registro aqui, nesse recorte, nós não estamos ainda em 66, estamos numa etapa anterior um pouquinho, onde a comissão executiva está reunida extraordinariamente, e depois ela se reúne ordinariamente alguns meses depois, está tratando desse caso, da recusa de nomes para a diretoria do Mackenzie. Mas nada melhor que um dia depois do outro, né? 66, nós temos aqui, então, a grande notícia, a notícia que era um tanto esperada, né? Mas que impactou bastante, né? Impactou bastante. O reverendo Boanerges é eleito lá em Fortaleza, na reunião do Supremo Concílio, é eleito presidente do Supremo Concílio. E sobre a sua atuação como presidente, não está na minha esfera aqui de apreciação, creio que o professor Christian já deve ter tratado, ainda tratará mais, mas como o Mackenzie é uma entidade da IPB, é claro que a mudança na cúpula da igreja haveria de refletir no Mackenzie. E como refletiu? Foi realmente um agravamento da crise que já estava instalada. Então, esse é um facsímile aqui do próprio jornal, é uma página histórica, né? Uma página histórica que trago aqui para que nos lembremos que isso aconteceu em 1966. Na mesma reunião do Supremo Concílio, em que o reverendo Boanerges foi eleito presidente, foi criada uma figura nova, que é a figura do Conselho de Curadores. Essa pergunta de vez em quando é feita: desde quando que temos Conselho de Curadores? Desde 1966. E os curadores, então, eleitos no plenário da Assembleia Geral do Supremo Concílio, eles representam a própria igreja junto ao Mackenzie, e eles, pela primeira vez, se organizam aqui num conjunto de 7 pessoas, entre presbíteros e pastores, com 2 membros natos, que são o presidente do Supremo Concílio e o secretário executivo. E então, a partir de 1966, essa figura do Conselho de Curadores vem preencher, em certo sentido, um pouco a figura do board, porque o board representava a igreja norte-americana e o Conselho de Curadores, junto ao Conselho Deliberativo, daria um peso maior para a presença da igreja, a ponto, inclusive, de que anos depois, o representante do associado vitalício deixou de ser uma única pessoa, passou a ser o bloco dos curadores, que se integra com o Conselho Deliberativo, formando uma assembleia de 19 membros, 7 curadores
e 12 eleitos, membros do Deliberativo. Isso, para a história de Mackenzie, foi muito importante, assim como foi importante também a criação da chancelaria, a figura do chanceler, que não existia ainda nesse tempo. Então, são registros aqui daqueles anos 60, anos que nos trazem lembranças de várias naturezas e até lembranças controversas, né? Umas muito boas, outras menos boas, mas acho que todas boas. Esse colegiado, então, se constituiu pela primeira vez com nomes que foram eleitos na Assembleia, e esse colegiado escolheu, agora, mais uma vez, os dirigentes executivos do Mackenzie, começando até com um nome que quase não é conhecido na igreja, o professor Antônio Valente do Couto, que era um ilustre professor da Escola de Engenharia, não presbiteriano, que fora diretor da Escola de Engenharia, fora reitor, e nunca fez parte da igreja presbiteriana, mas ele era extremamente leal e fiel e confiável. E assim, quando o Conselho Deliberativo se inquietou lá querendo reduzir a importância da igreja nas decisões, o então reitor Antônio Valente Couto se demitiu da reitoria em solidariedade à igreja, não sendo ele presbiteriano, mas ele não aceitou essa conspiração da qual ele não queria fazer parte de hipótese nenhuma. O Dr. Cláudio Pereira Jorge era um advogado e ele era cunhado do reverendo Boanerges, era casado com uma irmã do reverendo Boanerges. E o tesoureiro Paulo Alves de Oliveira Ferraz era um executivo do mercado de trabalho, foi tesoureiro do grupo do Açúcar União, grupo empresarial de São Paulo, presbítero fiel e dedicado, mas ele não aceitou o cargo de tesoureiro e o Conselho Deliberativo tinha realmente já mantido a recusa, o que significa reincidência na desobediência, na rebeldia. E assim nós estamos caminhando para frente para dizer que essa recusa estabeleceu, então, também um começo de conflitos entre igreja e Mackenzie. Já não era mais agora igreja e externos, associação de antigos alunos e outros mais que pretendiam ser os gestores desse grande patrimônio da igreja. Então, o associado vitalício se representava nas reuniões do Conselho Deliberativo, sempre com essa ressalva de dizer, olha, estamos aqui para cumprir formalidades, mas não concordamos com nada disso. Inclusive, achamos que a reunião não tem nenhum valor. Esse discurso, o reverendo Boanerges manteve durante anos. Comparecia à reunião, mas dizia, o associado vitalício não reconhece a validade da reunião. Não reconhece, não reconhece, não reconhece. A firmeza dele e mesmo esse posicionamento assim tão claro e nítido de não compactuar com um grupo que tentava usurpar o poder, e essas pessoas não eram pessoas que tinham realmente merecido a confiança da igreja, porque estavam exatamente em lugares privilegiados, trabalhando contra a igreja presbiteriana, que hoje seria um absurdo assim, inominável, né? E houve uma certa reunião lá no dia da Bandeira, dia 19 de novembro de 1966, convocada lá para o prédio 1, prédio histórico, que está aqui na capa do livro, e a polícia foi chamada pelo presidente do Conselho Deliberativo para cercar o prédio e fechar os portões, um clima de sítio mesmo, e com a finalidade de que
nenhuma pessoa fora do conselho entrasse, nem o advogado que acompanhava o presidente, Reverendo Boanerges, advogado esse que deu bastante sustentação para as teses da nossa igreja, e o conselho resolveu endurecer, e esse foi então o episódio assim único na história de Mackenzie, de uma reunião do conselho deliberativo cercado pela polícia, todas as portas trancadas, os portões trancados, e as pessoas tinham que se identificar para poder passar por aquele bloqueio e vir a deliberar os destinos desta instituição fundada por homens de Deus, por missionários, por pessoas que tinham um propósito tão elevado. Esse mesmo ano, 66, ele terminou muito mal. Se nós fizermos uma busca aí nos documentos históricos, nós vamos encontrar um decreto do então governador Laudo Natel, a primeira gestão dele, lembrando que ele entrou na vaga do governador Adhemar de Barros, que foi cassado pelo regime militar, e Laudo Natel era vice dele, assumiu o governo do estado, e nesse período, aqui em 1966, ele estava no governo do estado, era uma pessoa do bem, pessoa pacífica, boa gente, como se dizia, mas ele se deixou manipular pelo seu secretário de Justiça. E o seu secretário de Justiça era exatamente o presidente Mackenzie, um presbítero da Igreja Presbiteriana, da IPB, da Igreja do Jardim das Oliveiras, um presbítero da Igreja do Jardim das Oliveiras, que fora uma congregação, uma extensão da Igreja Presbiteriana Unida, da qual tenho o privilégio de fazer parte. Está aqui o seu pastor, seus pastores estão aqui. E esse decreto, ele foi publicado no Diário Oficial e dispunha sobre a desapropriação. Mackenzie perdia, por força de assinatura do governador do estado, mais o seu secretário de Justiça, mais o seu secretário da Fazenda, que era o Antônio Delfim Neto, que logo se tornaria ministro da Fazenda no governo do presidente Costa e Silva. E esse decreto desapropriou Mackenzie com a finalidade de torná-lo uma fundação de direito privado e retirar do Mackenzie o papel da igreja, com uma alegação assim muito fraca de que a igreja não tinha condições de ser a mantenedora da universidade, podia até cuidar dos colégios, mas ela não teria o grau de conhecimento e de discernimento cultural para fazer escolhas e para escolher os dirigentes da universidade. E então o Estado se dispôs a desapropriar o Mackenzie por inteiro, agravando então uma crise que já estava instalada, porque esse cidadão do lado direito aqui ele era o presidente executivo do Mackenzie e acumulava o cargo de secretário de Justiça do Estado de São Paulo. E nessa condição de conhecer o Mackenzie muito bem, pois era presidente já de vários anos, ele mandou seus assessores arrolarem os bens imóveis, bens imobiliários do Mackenzie, e os entregou na mão do governador do estado, aos seus assessores, para que o decreto fosse bem redigido e não deixasse escapar nenhuma propriedade do Mackenzie, inclusive a propriedade de Cabuçu, Guarulhos, aqui é nosso antigo acampamento de Cabuçu. E isso foi um golpe sentido pela administração do Mackenzie, sentido pela igreja, e um presbiteriano honrado, esse era o pressuposto, honrado, se prestar para
ser partícipe desse golpe de retirada do patrimônio esse juntado quinhão por quinhão pelos nossos missionários pioneiros, e fizeram doações pessoais, que também arrecadaram recursos nos Estados Unidos, nas campanhas, junto às sociedades auxiliadoras femininas e entidades norte-americanas que permitiram as compras e as construções do Mackenzie desde a sua primeira constituição, por volta de 1870, e agora essa propriedade consagrada pelas pedras angulares, pelas pedras fundamentais e por todas as orações e todos os cultos e todas as invocações que foram feitas naquele território consagrado estavam desapropriadas pelo governo do Estado. Isso foi finzinho de dezembro de 66 e era também, digamos, uma prova, um teste, uma prova de fogo para o novo presidente da IPB, o reverendo Boanerges, que tinha que lidar também com essa outra frente, que se tornou um campo de batalha jurídica, além de disputas administrativas também, documentos e proposições. Então, vejam, os irmãos, crises internas, crises externas, como realmente pensando que Deus permitiu, quem sabe para ser feita uma depuração de quem estava servindo no seu reino. Consideramos Mackenzie uma extensão do reino de Deus. Quem estava servindo com lealdade ou quem estava servindo com interesse próprio. Alguns textos são muito contundentes, eu não trouxe esses textos, mas são muito contundentes, dizendo do caráter dessas pessoas que se serviam do Mackenzie, interesses próprios, né? E esse texto foi este que está aqui, agora foi publicado no jornal Brasil Presbiteriano, já na gestão do reverendo Boanerges Ribeiro, como presidente do Supremo Concílio, e em linhas bem simples, a igreja estava passando por mudanças, por ajustes na gestão do reverendo Boanerges, mas o Mackenzie permanecia praticamente sem a presença, sem a influência, sem a atuação da igreja por conta do bloqueio do seu próprio conselho deliberativo. Então, esse texto eu ia escrever em azul, porque é um texto do reverendo, assinado pelo reverendo Boanerges, mas nesse fundo preto o azul ficaria um pouco ruim de ler, e no fim ficou assim, sem destaque de cor. Mas aí dá para se ver a reação, né? Uma reação naturalmente esperada da igreja pela voz ou pela pena do seu presidente do Supremo Concílio, e com assim uma certa ironia, né? Uma certa ironia. Isso era típico do reverendo Boanerges. Ele lançava a mão da ironia e às vezes a pessoa não sabia bem se ele estava falando sério ou estava usando de ironia, né? E isso confundia a pessoa que conversava com eles, pensando que ele estivesse eventualmente com ironia ou talvez estivesse falando sério. Era um recurso, vamos dizer, também das interlocuções, um recurso dialético até. E esse texto, então, fala de uma atuação que maldosa, né? Maldosa, compactuada com figuras da liderança da igreja, de gestão anterior, e resultando numa desapropriação absurda. Não aumentaria uma vaga, o ensino superior, o ensino básico, seria mantido
na melhor hipótese, seria mantido nas dimensões que ele era ministrado, apenas retirando a figura da igreja presbiteriana, que não era uma figura coadjuvante, ela era realmente a figura principal e tinha atribuições exclusivas. Esse texto, então, acho que nós podemos até ler, mas ele também está no YouTube, toda essa apresentação está lá. Nesse meio tempo, 66, agora já estamos em 67 e passamos por 68. 68 é aquele ano complicado, né? Complicado. Então aqui tem 4 fotos aqui combinadas aqui, ou ajuntadas, mostrando o palco dos conflitos de 68. Eu posso dizer modestamente, isso não é virtude nenhuma, eu estava lá, e sou sobrevivente. Não estou nem entre os feridos e principalmente não fui contado como morto, mas vi tudo isso aí. E esse conflito, então, acentuou a imagem que o Mackenzie tinha de ser uma instituição conservadora, tradicional, eventualmente à direita do espectro ideológico e, por consequência, também aderente ao regime militar. E esse assunto é um assunto que gera muitas hipóteses e às vezes alguns textos que são textos tóxicos, né? Querem atribuir à igreja, à EPB, um papel coadjuvante na repressão, nas torturas e naquilo que se relata como ocorrendo nas delegacias de polícia ou nos bastidores aí da serviços de segurança. Esta era a Rua Maria Antônia. E esta Rua Maria Antônia, também esse teste foi quando o reverendo Boanerges estava na presidência da igreja e tinha a reitora, a doutora Esther Figueiredo Ferraz, ilustre reitora, à frente da universidade, e teve que administrar também essa questão política de aproximação ou distanciamento. E avançando no tempo, nós estamos agora aproximadamente no ano de 1970, 71. Em 70, estava acabando de sair, conforme o anúncio do jornal aqui do Brasil Pequeno, sair a primeira edição deste livro, Mackenzie, redigido por um professor da igreja, professor da Escola de Engenharia e presbítero da Igreja Presbiteriana Independente, Catedral Presbiteriana na Rua Nestor Pestana, o engenheiro Benedito Novaes Garcês, que preparou esse livro para ser em 1969 e preparou para ser lançado naquele contexto 69, 70, quando os conflitos ainda não tinham terminado. Havia disputas entre mackenzistas, entre associação de antigos alunos e representantes da igreja, e há muita literatura sobre isso, textos quase inacreditáveis, coisas que se escreveu assim, desqualificando a igreja e tentando demonstrar que se o Mackenzie era grande, não era por causa dos investimentos da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, era por causa das contribuições dos mackenzistas brasileiros aqui, que em várias campanhas foram generosos nas suas ofertas, nas suas contribuições, e permitiram que Mackenzie crescesse. Portanto, não tinha cabimento Mackenzie ser transferido para uma igreja, e que se esses mackenzistas todos soubessem que as suas contribuições iriam ser recepcionadas um dia pelos cofres da igreja, nos cofres da igreja, jamais teriam contribuído. Isso era uma hipótese, uma linha de pensamento. Este livro, esta aqui já é a terceira edição dele. Eu tenho a primeira, tenho a segunda e tenho a terceira. A segunda eu fiz o privilégio de fazer
uma apresentação aqui de prefácio. Esse aqui é bem recente. E este livro foi, digamos assim, foi uma contribuição que o professor mackenzista, presbiteriano independente, engenheiro Benedito Novaes Garcês, fez para a IPB. E em vários textos do jornal Brasil Presbiteriano aparecem menções dizendo que essa foi uma contribuição assim praticamente da vida, da alma, do coração do professor Garcês, que faleceu pouco depois e deixou para a esposa a tarefa de ofertar a edição de presente para o Mackenzie, para dizer quanto que ele tinha o Mackenzie em conta e qual era a perspectiva dele com respeito ao que estava acontecendo. E ele é um defensor assim, muito veemente da contribuição dos missionários pioneiros e daqueles que vieram depois dos pioneiros, os consolidadores da obra educacional presbiteriana, e que a igreja não teria a mínima necessidade de se justificar, de se explicar por que ela tinha o direito de propriedade da igreja, porque isso era reconhecido pela sociedade. Então, esse livro, ele foi, de certa forma, assim, um recurso na guerra. E por isso que ele sai aqui na frente desse jornal, aqui, um livro que conta a verdade. A gente não gosta muito dessa frase, né? Porque livro que conta a verdade é um tanto ideológico isso, né? A história é sempre uma versão, é uma narrativa, um relato, não narrativa tão relativa quanto nosso presidente diz de vez em quando, né? De transformar fatos em narrativas, mas nunca a história pode ter a pretensão de dizer, eu conto a verdade, e o que os outros disserem pode não ser a verdade. É uma perspectiva boa, e esse livro faz parte, então, deste momento tão delicado em que a igreja teve que recorrer a advogados, a escritórios, a juristas famosos, desembolsou uma quantia enorme de dinheiro para pagar os melhores juristas da época, para defender a posição da igreja até no Supremo Tribunal Federal, onde se deu a última decisão que gerou um acórdão, e o acórdão, então, reconhecia o direito da igreja, mas isso aconteceu só em 1973. Nós estamos aqui, mais ou menos, em 1970, e a igreja ainda está aqui. Então, estes recortes aqui do jornal, eu tinha até mais, tem um aqui que acho que sumiu, mas são jornais da nossa denominação, né, Brasil Presbiteriano, e um deles é de 1971, outro é de 1969, e há outros recortes de anos próximos a estes. Esses recortes dizem respeito, então, a alguns avanços, alguns progressos, né? Esse título, Mackenzie, Igreja, né? Ele é um título chamativo, literalmente garrafal, letras garrafais, né? E ele chama uma matéria do interior do jornal e menciona aqui alguns progressos na esfera judicial. De fato, Mackenzie, como já mencionado, estava de um lado, sendo assessorado por consultores jurídicos, alguns advogados da própria instituição e outros contratados fora. E a igreja teve também que recorrer à assessoria jurídica de alto nível. E o principal casuídico, o principal advogado, era um professor da casa. Interessante isso, né? Um professor da Faculdade de
estava prestando serviços remunerados para a igreja presbiteriana contra o Mackenzie. E seu salário era pago pelo Mackenzie, mas ele foi contratado, o professor Filomeno Joaquim da Costa, uma figura muito ilustre, que preparou uma documentação, uma defesa monumental, e chegou a publicar posteriormente uma separata, um livro praticamente, com as teses defendidas por esse advogado em favor da igreja. Imagina a igreja tendo então que desembolsar honorários advocatícios para assegurar aquilo que lhe pertencia por direito, mas esse reconhecimento não era unânime, então era preciso cercar-se dessa assessoria jurídica. Esse professor, ele se envaideceu muito de ter levado a igreja até a vitória nas diversas instâncias, e vejam que havia já pelo menos duas frentes. Uma frente era em relação ao governo do Estado de São Paulo, que tinha desapropriado o Mackenzie. Era preciso reagir a isso. E a outra frente era em relação ao Conselho Deliberativo, que nomeava a seu bel prazer e a revelia da igreja os próprios componentes do Conselho, que iam tendo seus mandatos encerrados, vencidos. Eles se reelegiam e, ao se reeleger, mantinham sempre o quórum e escolhiam as pessoas e tomavam os caminhos que julgavam por bem. Então, a situação era realmente muito estranha, mas os progressos jurídicos foram notáveis, foram realmente avanços de bom porte, e encheram, repetindo essa expressão, encheram este advogado professor de satisfação e de um certo orgulho profissional. E esse professor foi premiado depois, se tornou reitor da universidade. Um momento posterior, quando tudo já estava acalmado. Mas ele cultivava uma empáfia bastante imprópria, e num momento assim de desabafo, ele disse: eu dei o Mackenzie para a igreja e posso tomá-lo de volta. E nisso ele errou muito, né? Primeiro pela sua empáfia, pela sua presunção de ter sido ele quem deu ou devolveu o Mackenzie à igreja, e também pela ameaça de que poderia tomar de volta, né? Faz lembrar, em certo sentido, um pouquinho Pôncio Pilatos, né? Que também teve essa tentação de fazer uma ameaça de que poderia usar de poderes maiores. Esse reitor teve um final profissional bastante infeliz, porque quando essa ameaça chegou aos ouvidos do reverendo Boanerges, ele não pensou duas vezes. Ele fez uma reunião por telefone com o conselho, com a mesa do Supremo, e resolveu dispensar o reitor de forma inesperada. E um belo dia o reitor chegou para sentar-se na sua poltrona, no seu gabinete, no mesmo prédio em que o reverendo Boanerges, já nessa altura, presidia o Mackenzie, sala quase vizinha, e
ele não pôde entrar nos portões do Mackenzie, porque estavam trancados. E os vigias, os seguranças, tinham ordem expressa: ninguém entra no Mackenzie. E o reitor não pôde entrar e alegrou-se ao reitor, só que ele tinha sido já dispensado das funções dele e ele não sabia. E ele ficou do lado de fora, aí ele se sentou no meio-fio, junto assim ao portão da rua Itambé, número 45, e chamou um repórter da Folha de São Paulo, pedindo que esse repórter o fotografasse, sentado no chão, no meio-fio, com o portão fechado. E essa fotografia chegou a ser publicada. E era isso que o reitor queria, porque ele iria entrar com uma causa alegando danos de imagem, né? Ele era um jurista notável, professor, tanto no Mackenzie como no Largo de São Francisco, e ele apareceria fotografado, sentado no meio-fio, na calçada da Universidade de Mackenzie. Isso aconteceu de uma forma assim, meio sutil, que os próprios alunos não perceberam, porque isso aconteceu num sábado de manhã. Aliás, sábado era um dia muito próprio para algumas surpresas, e essa surpresa que foi aplicada ao reitor vaidoso, foi entendida como um castigo muito duro para quem se exalta. Aliás, é bíblico, né? Mas essa não é a nossa história de hoje. Nós estamos aqui com o caso Mackenzie. O caso Mackenzie ganhou assim, uma notoriedade, e essa expressão caso Mackenzie circulava em várias capitais do nosso país, circulava também nos fóruns, porque havia alguns processos que se cruzavam, gerando o que se chama em termos jurídicos de confusão, quando há um conflito de interesses e eles se interpõem. E essa era a nossa igreja precisando, então, agir para não perder novamente, porque tinha havido uma tentativa de tirar a igreja quando da transferência. E agora nós estamos já, então, 9 anos depois, 10 anos depois, e a igreja ainda não tem posse do Mackenzie, posse plena. Mas são, então, percalços que... estava faltando aqui um recorte. E o recorte diz: Mackenzie, igreja certa. Igreja certa não é que a igreja é certa, a outra é errada. É que a igreja estava certa nas suas teses, que foram acolhidas numa instância intermediária. No caso, era o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas haveria ainda recursos que subiriam ao STJ, e a igreja estava fazendo avanços. Então, isso trazia um raio de esperança, de que nem tudo estava perdido. Este registro aqui já é um registro assim, meio final. É um registro final que só pode ser consignado numa reunião de julho de 1974, reunião essa em que o reverendo Boanerges foi eleito para um 3º mandato no Supremo Concílio, e houve ali então o registro, o reconhecimento dos méritos do reverendo Boanerges na condução das causas, das questões ligadas ao Mackenzie. E havia, então, poucos meses antes, sido dada a última decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, reconhecendo à Igreja o direito de nomear seus administradores.
e, portanto, invalidando, inclusive, todos os atos que foram praticados a partir de 1964 até 1973, todos os atos, as nomeações, todas as deliberações do Conselho foram invalidadas, entendendo que o Conselho Deliberativo tinha usurpado suas atribuições e tinha se mantido indevidamente nessa instância superior do Mackenzie, e a decisão final, então, foi muito celebrada na IPB, como pode-se imaginar, e eu pulei várias partes aqui, porque achei que ia ficar cansativo, mas houve, por exemplo, constituição de comissões, grupos, campanhas, pessoas civis que se organizaram em campanhas pró-Mackenzie. E, por outro lado, houve instauração de uma comissão de sindicância na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em torno do decreto de desapropriação. Várias personalidades foram ouvidas pela comissão de sindicância e, curiosamente, pastores da IPB prestaram depoimento contra a igreja, o que a gente vê se sente mesmo incomodado, né? Mas acontece que Mackenzie era parte de um cenário de conflitos maiores, conflitos que estavam armados e que exigiam da igreja presbiteriana uma firmeza, uma clareza, um delineamento preciso dos rumos que ela queria adotar e seguir, e sob o comando do reverendo Boanerges Ribeiro. Então, igrejas, presbitérios, sínodos, pastores, presbíteros, muita gente se agrupou nesse contexto aqui de conflitos e esse grupo preferia ver o Mackenzie fora da igreja como evidência de uma derrota, de um revés ao reverendo Boanerges e a sua equipe, sua diretoria. E isso foi muito lamentável, porque esses nomes foram publicados na imprensa. Quem foi lá, prestou depoimento e falou coisas feias, né, que a gente não tem direito de mencionar aqui, até expressões baixas, contra a igreja, contra os representantes da igreja, contra o reverendo Boanerges, contra o Conselho Deliberativo, contra membros que foram definidos para o Conselho Deliberativo, mas que não puderam tomar posse, e isso é muito triste. Tivemos também, acho que vários dos irmãos conhecem, dissertações de mestrado e até tese de doutorado, que o reverendo Boanerges passou a ser objeto de uma pesquisa crítica e de oposição mesmo, de desconstrução da figura dele. Até fazendo algum trocadilho com o nome Boanerges, que emana do Novo Testamento, filhos do trovão, e então associando com tempestade, com trovão, houve documentos desses publicados, como mostra de que a crise não estava apenas na rua Itambé, esquina com a rua Maria Antônia. Havia realmente, a igreja passava por um momento de redefinição, de retorno, de alinhamento, em favor de uma ortodoxia, de uma clareza, de uma firmeza bíblica nos seus temas principais, e de um não compartilhamento com teses ecumênicas e com relações promíscuas, vamos dizer assim, entidades que estavam a serviço de outro projeto, que não era o projeto, certamente o projeto do Reino de Deus. Eu ouso dizer isso porque passaram-se anos e viu-se, então,
foram vistos desfechos no alcance do nosso horizonte, confirmando que esses conflitos não eram simplesmente questões de opinião, mas era toda uma artimanha para enfraquecer a IPB, para minar as suas energias, para desviar a sua atenção e, de certa forma, expor o seu representante maior, que era o reverendo Boanerges Ribeiro. Esse voto de apreciação vem, então, como um bálsamo para o coração do reverendo Boanerges, pois que ele, desde 1961, e agora estamos em 1974, portanto, 13 anos, ele vinha de conflito em conflito, de batalha em batalha, e quem o conhece sabe que ele jamais esmoreceu. Pelo contrário, o confronto lhe renovava as energias e ele ficava ainda mais vigoroso e mais seguro nas posições que defendia. E aqui há um documento, então, muito interessante que está no Digesto Presbiteriano, que exatamente são as razões por quê, as consideranda, de por que aplaudir, por que realçar os êxitos da gestão do reverendo Boanerges em relação ao Mackenzie. Esses dois tópicos estão transcritos aqui, ipsis literis, e eu vou ler, com a licença dos irmãos, a luta indômita do presidente do Supremo Concílio, assessorado por uma equipe valorosa e consagrada em prol da reintegração do Instituto Mackenzie à Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa era uma justificativa. Por quê? Porque reconhecer os êxitos do reverendo Boanerges na gestão dessa crise. E o desfecho vitorioso da grande batalha, com o pronunciamento da provecta Suprema Corte de Justiça em seu brilhante acórdão, reintegrando o Instituto Mackenzie à sua legítima proprietária, a gloriosa Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos vendo aqui um texto com substantivos, mas com muitos adjetivos também, ou seja, havia um entusiasmo, havia realmente uma energia nesse registro, que naturalmente tinha como principal causa a vitória do reino de Deus, né? Porque nós entendemos assim que Mackenzie não é igreja, mas é extensão da igreja, né? E então, nessa série, há outros itens, mas já não caberiam talvez tão claramente nesse tópico 3, que refere-se ao reverendo Boanerges nessa condição de presidente do Supremo Concílio e como presidente, representante do associado vitalício no Conselho Deliberativo, onde ele tinha literalmente adversários que se articularam de uma forma muito intensa e até cruel, pelos termos empregados e pelas campanhas feitas de difamação. E a difamação é um recurso já extremo de quem não tem argumentos, então usa armas impróprias. Não são os seixos rolados que Davi recolheu no seu alforje para atingir o gigante. São pedras sujas, são armas impróprias. Isso teve em abundância. Eu pulei várias partes, mas esse desfecho vale a pena ser aqui registrado. Nós estamos, então, nesse momento aqui, no ano de
1974. E esse ano, então, bem no comecinho do ano, finzinho do ano de 73, o Conselho Deliberativo todo teve que renunciar, e isso por força de um mandado de segurança. E o oficial de justiça esteve lá no Mackenzie e entregou ao presidente essa decisão. E o conselho, então, realizou de forma um tanto fúnebre a sua última reunião. E essa reunião foi bem no finzinho, no apagar das luzes de 1973. E na primeira reunião do Conselho Deliberativo, em janeiro de 1974, o Conselho estava todo ele renovado por novas pessoas que então foram aquelas nomeadas, escolhidas pelo Conselho de Curadores, representando a igreja, e começa, digamos, uma vida nova na instituição, não tão percebida pela comunidade interna. E isso acontecia nos gabinetes, acontecia geralmente nos fins de semana, e acontecia de forma discreta. Então a gente não sabia realmente assim, quem é que está mandando no Mackenzie. Alguns diziam, é a igreja, agora sim, agora vem. E era realmente uma mudança que culminou com a posse do reverendo Boanerges no cargo de presidente do Instituto Mackenzie em 1975. O ano de 74 foi conduzido, a presidência do Mackenzie foi conduzido pelo professor Antônio Valento Couto, aquele que havia sido escolhido em 1964 e finalmente empossado. E ele já era um senhor de seus 80 anos de idade, mas a lealdade dele, a fidelidade dele à igreja foi bastante relevada, e foi assim que o reverendo Boanerges passou a acumular a presidência da igreja, Supremo Concílio, com a presidência do Mackenzie a partir de 1975. E como o mandato dele na igreja foi até 78, então esse acúmulo das duas presidências encerrou-se naquele momento em que a presidência da igreja passou para o presbítero Paulo Breda, que era de total confiança do reverendo Boanerges e que foi eleito tranquilamente em 1978 e foi reeleito em 1982, cumprindo 2 mandatos, que podemos dizer que foram assim uma extensão da gestão do reverendo Boanerges, pela lealdade, pela fidelidade e pela parceria do presbítero Paulo Breda com o reverendo Boanerges. Creio que, quanto a esse tópico, eu deveria parar aqui e dar um pequeno salto até essa paisagem aqui. Paisagem, para os conhecidos, essa paisagem de onde que é? É de Tamboré. Tamboré. Tamboré está aqui num item mais adiante da nossa apresentação, mas é impossível falar de reverendo Boanerges e Mackenzie sem mencionar o Tamboré. A aquisição, a compra da enorme gleba de 750 mil metros quadrados foi feita na gestão do reverendo Boanerges Ribeiro. Ele teve essa visão de adquirir uma propriedade em região nobre da região metropolitana de São Paulo, e chegou a escrever que se houvesse alguma reversão ainda
que resultasse de Mackenzie, da igreja perder a universidade, ou perder o próprio instituto, a mantenedora como um todo. Seria o caso, então, de começar tudo de novo, começando um novo Mackenzie, e esse novo Mackenzie seria neste enorme terreno, essa gleba, que foi adquirida exatamente 100 anos depois. O reverendo Chamberlain comprou a esquina, a propriedade da Dona Maria Antônia de Silva Ramos. Ele comprou esse terreno onde hoje está a universidade. A maior parte desse terreno foi comprado da Dona Maria Antônia, que vendeu por preço simbólico, diga-se. Era uma mulher das damas da cidade, convertida à fé cristã, presbiteriana. E isso foi em 1879. Em 1979, com que recursos? O reverendo Boanerges havia criado havia preparado esse fundo com recursos do próprio Mackenzie, embora Mackenzie seja hoje considerado da igreja, e já era na época, havia essa disputa, mas era na igreja. Então os recursos reunidos pelo reverendo Boanerges foram para comprar essa gleba em preços e em condições muito favoráveis, e em projetar e construir a maior parte dessas edificações que estão aqui representadas, aqui mais perto aqui próximo de nós. Não, nem todas, mas a maior parte dessas construções foi feita nos anos de 1980 e 1981, de tal forma que em 1981 começou a funcionar o Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré, em 81. Época, então, em que os investimentos estavam sendo feitos, já não corriam mais o risco de serem revertidos ou transferidos ou compartilhados com outros poderes, outras instâncias, outros agentes. Lembrando, então, que esse salto de 1973 até 1979, 80, 81 foi inaugurado o colégio, já funcionando. O presbítero Heber de Aquino, recentemente falecido, foi o primeiro diretor, implantador deste colégio, que hoje abriga também a universidade, em alguns dos prédios, e o campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie em Tamboré tem o nome Campus Reverendo Boanerges Ribeiro. Esse é um reconhecimento que não chegou em vida, mas foi, então, assim definido que o campus deveria receber o nome do reverendo Boanerges Ribeiro. E hoje temos ali em Tamboré, entre alunos do colégio e alunos da universidade, em torno de 8.000 alunos, e instalações de primeira qualidade, e uma área excedente, muito grande. Todo esse espaço aqui onde estão os prédios não chega a 30.000 metros quadrados, e a gleba tem 750.000 metros quadrados. Então, há inclusive um estudo, um projeto da chamada Cidade Mackenzie, e a Cidade Mackenzie traria parceiros aqui para investimentos nessa gleba extraordinária, hoje cercada pelo Alphaville Zero, que naquele limite norte aqui na foto aqui é Alphaville Zero, e depois, mais um pouquinho à direita, na figura, temos a igreja, o templo da igreja presbiteriana de Alphaville, e perpendicularmente à Avenida Tamboré, para cá, prédios, edifícios altos, já que estão compondo a moldura dessa propriedade, que tem valor inestimável. E houve
gente que andava perguntando por umas supostas barras de ouro, que sempre correu uma história de barras de ouro guardadas. E se digamos que houvesse barras de ouro, eram economias do Mackenzie em tempos de inflação altíssima, transformadas em uma propriedade de valor inestimável. Então, nós somos aqui também, de certa forma, concitados a reconhecer a visão e o discernimento e a firmeza desse nosso líder, que teve também as suas dificuldades e seus momentos e suas fragilidades, mas é preciso reconhecer que se hoje temos em Tamboré um pré-sal, uma plataforma para os próximas décadas ou séculos, se o Senhor Jesus não voltar antes, o nosso pré-sal é Tamboré. Eu precisaria encerrar, mas eu queria lembrar ainda que as contribuições do Reverendo Boanerges para o Mackenzie também tem uma outra vertente, que são os livros que ele escreveu. O Reverendo Boanerges escreveu cerca de, acho que 19 livros, um pouco mais do que isto, e alguns desses livros foram resultado de pesquisas profundas, pesquisas longas que o reverendo fez no próprio campus ou recolhendo documentos dos arquivos do Mackenzie, nos trazendo aqui para o Campo Belo. E nós, então, mencionamos, por exemplo, uma obra notável, a Igreja Presbiteriana no Brasil, da Autonomia ao Cisma. E o período, então, vai de 1888 a 1903. Um período relativamente curto, portanto, compatível com uma boa análise histórica. Mas o reverendo não parou em 1903 e ele escreveu outra obra, fruto de pesquisa demorada, a Igreja Evangélica e República Brasileira, 1889 a 1930, portanto é a chamada Primeira República. Também publicou em 1973 a sua primeira obra dessa natureza, Protestantismo no Brasil Monárquico, portanto, de 1822 a 1888, aspectos culturais de aceitação do protestantismo no Brasil. Alguns anos depois, ele publicou mais um livro, História, Protestantismo e Cultura Brasileira, aspectos culturais da implantação do protestantismo, no ano de 1981. Assim, com essas obras, além das obras literárias e biográficas e de inspiração, como conhecemos todos, eu trouxe apenas aqui o meu companheiro aqui, o patrono desta casa, né, o reverendo José Manuel da Conceição, e o reverendo Boanerges, então, com as obras de história, ele preencheu uma considerável rarefação histórica, analisando aqui a presença do protestantismo no Brasil, com uma perspectiva bastante, digamos assim, sensível e arguta, escrevendo coisas que outros historiadores não escreveram. E cobriu os primeiros anos do Mackenzie, começando com a chegada dos pioneiros da igreja, a partir do reverendo Simonton, se detendo bastante no ministério do reverendo George Chamberlain, que junto à Igreja Presbiteriana, a primeira igreja de São Paulo, foi, então, o segundo pastor da igreja, sucedendo ao reverendo Blackford.
e deixou a igreja nas mãos do reverendo Eduardo Carlos Pereira. E o reverendo Chamberlain, junto com a esposa, ambos são os pais biológicos e institucionais do Mackenzie, a começar pelo seu embrião, Escola Americana. E estes livros tratam dessa implantação, desse começo, dessas repercussões da presença protestante no campo da educação, em São Paulo e no Brasil. Portanto, tem a ver com o Mackenzie. E quando eu disse no começo que nós íamos pontuar algumas conjunturas, eu gostaria de acrescentar, então, nesse conjunto de conjunturas, acrescentar as contribuições históricas dele, que foi doutor pela Escola Superior de Sociologia e Política e foi orientado por ninguém menos do que o sociólogo Gilberto Freire, e atuou também como orientador de teses e professor de pós-graduação. Se nós quisermos pensar rigorosamente nas contribuições culturais e atuações do reverendo Boanerges no campo da educação, nós teríamos ainda um desafio grande para preencher as atuações desse nosso pastor, que aqui está sendo homenageado nesta semana. Eu vou parar por aqui para ainda ler um pedacinho de um necrológio. Necrológio é um texto, né? Texto escrito em função do falecimento de alguém, ou de uma fala, um discurso. E eu gostaria de ler aqui um pedacinho de uma publicação da nossa revista Mackenzie, primeiro número do ano 2003, fazendo agora exatamente 20 anos, por isso, inclusive, a homenagem, né? Vou ler esse pedacinho final. No Mackenzie, Boanerges Ribeiro foi presidente e chanceler. Já fizera parte de seu conselho deliberativo como representante da Igreja Presbiteriana do Brasil, lutando obstinadamente para que a instituição fundada por missionários presbiterianos não escapasse de sua adequada jurisdição. Aliás, já emprestara sua argúcia e firmeza quando da transferência patrimonial e administrativa do Mackenzie das mãos de norte-americanos para o seio brasileiro. Com o crescimento que se seguiu, Boanerges Ribeiro vislumbrou a necessidade de horizontes mais amplos, donde a aquisição da área do Tamboré e a implantação imediata da educação básica naquele estratégico local. Fatos e registros falam mais alto que argumentos e opiniões. Esse é o parágrafo final aqui de um pequeno necrológio, publicado na revista Mackenzie de número 1 do ano 2003, em memória. E eu não leio a outra parte aqui, mas então um pequeno texto que foi escrito por mim, mas não foi assinado por mim, porque ele apareceu aqui como um texto institucional na revista Mackenzie. E no primeiro tópico diz: algumas pessoas são como as estrelas no céu, seu brilho perdura depois de terem desaparecido. Boanerges Ribeiro, falecido em 17 de fevereiro de 2003, foi um desses luminares que se revestem de imortalidade. Eu encerro aqui, queridos irmãos, não dando conta de toda aquela pauta. A pauta foi ambiciosa demais para esta noite.